Ciro Gomes diz que não procurou nem Fernando Haddad nem Marina Silva para serem candidatos a vice na chapa dele para a presidência da República. O pré-candidato do PDT deu a declaração no fim da manhã desta quarta-feira, após um evento promovido pela Câmara Americana de Comércio em São Paulo. Falando a uma plateia de empresários, o ex-governador do Ceará defendeu uma reforma fiscal a ser realizada já nos primeiros meses de 2019, caso ele ganhe as eleições. E que, se não for possível chegar a um acordo com parlamentares, que elas então sejam votadas por meio de um plebiscito ou referendo. Após o fim da plenária, Ciro Gomes falou que, por enquanto, as candidaturas ainda são como carros alinhando na pista. Tudo está muito no começo. Por isso, ele considera cedo para dizer como a chapa será fechada e que não chamou nem Marina Silva e nem Fernando Haddad para a vaga de vice. Eu acho a Marina que é uma pessoa honrada, muito querida, fui colega dela, tenho mais do que respeito e estima pela Marina e tal. Agora, como é que eu posso querer a Marina de vice se ela é maior do que eu? Então, calma. Eu nunca procurei o Haddad para ser meu vice. Pergunta, o que você acha do Haddad ser vice? Eu acho um dream team. Então, o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer... Mas nunca esteve na minha cogitação que o Haddad pudesse ser meu vice. O PT, na minha convicção, lançará candidato e é natural que eu faça. Ainda nas projeções eleitorais, Ciro Gomes considera que Jair Bolsonaro não tem força para vencer a eleição à presidência. Ele avalia que há um desejo do que ele chama de espectro criptoconservador para que o deputado assuma um espaço que seria de Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, pré-candidato do PSDB. O ex-governador do Ceará, no entanto, diz que a campanha começa efetivamente quando o horário político for ao ar na televisão. Por isso, Ciro Gomes avalia que Jair Bolsonaro deve perder espaço. Uma certa resignação de que parece que, com o Alckmin não dando no couro, ele parece que vai virando o mal menor para esse mundo cripto-conservador. Não vejo isso. Pode ser que eu não entenda mais nada, mas não consigo ver isso. É muita inconsistência. Na hora que se aclarar isso, a campanha só começa com a televisão. O que não estiver na televisão no Brasil não está na realidade. É lamentável isso, mas é a realidade do país. Ciro Gomes, então, foi perguntado se ele mesmo não terá esse mesmo problema, falta de tempo de TV. Ele se limitou a responder que ele pode vencer tirando votos dos outros adversários. Disse que isso ele sabe fazer. Esse espectro criptoconservador. O Ciro, até a tradução. O Joseval observou aqui, é estranho, ele fala se balançando, ele parece meio João Bobo, sabe? João Bobo, que a gente fazia assim, não sei se existe João Bobo ainda, mas ele fala assim, ele balança pra lá, balança pra cá e tal, parece que dois pra lá, dois pra cá, né? Então, meio estranho tal. Agora, o Ciro... O falou que parece o bonecão do posto, aqueles infláveis. Infláveis, parece, uma coisa estranhíssima tal. Agora, a questão que se coloca, o candidato Ciro Gomes ele vai evidentemente trafegar na área da esquerda tal, que está bastante congestionada, né? Ele, a Manuela pelo PCdoB, o Boulos pelo PSOL e o candidato do PT que não será o Lula, como nós já estamos falando aqui há milênios, né? E não será o Lula tal. O PT não vai para o suicídio eleitoral. E se for, vai sozinho. Nenhum outro partido vai se aliar ao PT tal. Então esses serão os candidatos de esquerda. 4, portanto é um campo bastante fragmentado tal. Por outro lado, o centro, precisa ver se consolida o centro. Porque Geraldo Alckmin não entendeu que nós vimos uma conjuntura radicalmente distinta de todas as eleições que ele participou. Ele não entendeu. Né? Aquela coisa de tomar café na padaria, com aquela voz, aquele entusiasmo ao estilo tradicional dele de Pindamonhangaba, com todo respeito à cidade do Vale do Paraíba, ele vai ficar lá atrás na eleição. Ou ele fala grosso, e se posicione sempre com firmeza, ou ele vai ser escanteado. Então acho que ele entendeu bem. Essa coisa da pequena política tá furado. E ele produziu o Márcio França em São Paulo, que vai dar uma facada nas costas dele, eleitoralmente falando, não por traição, vale destacar. É porque ele não conseguiu fazer o acerto lá atrás, em 2014. Ou seja, aqui vai ter problema. E se ele não sai com um número de votos considerável em São Paulo, ele não tem presença nacional efetiva. Quer dizer, ele construiu pessimamente a aliança de 2014. E até o momento está como péssimo pré-candidato. Péssimo.
péssimo. Desse jeito ele não chega a 2 dígitos, né? Então, Henrique Meirelles, candidato do 0,5%, 0, não tem a mínima chance e não será candidato. Temer, hoje nos jornais falam em Temer, outra vez, todo dia, não será candidato. Vai ser a derrota fragorosa, mais fragorosa da história. O Maia, o Rodrigo Maia vai ser candidato? Nunca. Pode tirar o cavalo da chuva. Então isso pode tirar tudo. Flávio Rocha candidato? Não faça isso, seu Flávio Rocha. Flávio Rocha não saia candidato. O seu movimento 200 é de princípios pluripartidários. Não saia candidato que você vai ser fragorosamente derrotado e vai destruir o seu movimento. E vai atingir até os seus negócios. Você não sabe, vai entrar num campo que você sabe que está derrotado. Pense nos princípios que estão acima dos partidos e acima, inclusive, dessa eleição. São permanentes. Não são provisórios. Aí o Joaquim Barbosa, candidato pelo PSB, não vai ter nunca. E nós já falamos isso também aqui. Aí a questão que se coloca, o Jair Bolsonaro é candidato? Quanto tempo vai durar esse espaço que ele tem? Não se sabe. Política não é ciência exata. Né? A grande questão, não acredite nesses marqueteiros. Teve um bobalhão que disse essa semana, porque grande parte são bobalhões, mas são ricos, milionários. Mas o que eles enganam trouxas é inacreditável. Que vai ser um conflito, vai ser uma eleição direita-esquerda. Não vai ser uma eleição direita-esquerda. Isso é uma bobagem. Vai ser uma eleição centro e direita. Esse é o quadro. O Brasil mudou. O Brasil não é o de 2014, 2010, 2006, 2002. É o outro quadro, né? E vai ser a eleição, como nós já dissemos aqui, a mais disputada desde 1989 e a mais violenta. O perigo, aí, e para concluir, o perigo é o seguinte: o episódio no Rio de Janeiro dessa que aconteceu ontem à noite, com a vereadora, o assassinato que parece uma execução, né? Vamos ver o que vai acontecer com as investigações, que aí vai ser esclarecido os fatos. Isso aqui não pode virar uma eleição como, infelizmente, em certa época teve a Colômbia, ou até o México. O México, Luiz Donaldo Colosio, por exemplo, foi assassinado em Tijuana, na época que o PRI dava o PRI, o Partido Revolucionário Institucional, dava todas as cartas no México. A eleição era só para referendar o dedaço. Dedaço era quando um presidente indicava outro a sua sucessão, tal, né? E foi assassinado. Ou seja, o perigo é aquele esse fato lamentável do Rio de Janeiro se estender para o Brasil. Portanto, cautela sobre isso. Agora, vamos ver se tem qualidade política e ideológica na eleição, porque até agora é um desastre. Se somar todos, não dá meio candidato.